Vocês já sabem que se eu apareço neste cenário de noite é porque esse é mais um surto controlado e hoje vamos ler Keeping 13. Sendo assim, lista da edição, puxa a vinheta. Vamos lá, eu tô na página 55 de Keeping 13, porque assim, comecei um pouquinho antes. Se você não me acompanha nas redes sociais, primeiramente você está errado, tá aqui o perfil pra você ir lá acompanhar. E criamos, eu, Rafa e Duda, o Book Squad. E fizemos uma live de leitura lá no Ticoteco pra gente começar a Keeping 13. As duas já leram e estão relendo porque são ótimas amigas. E eu estou lendo pela primeira vez. Sendo assim, a gente fez essa live, sei lá, na quarta-feira passada. E na sexta eu fui pra São Paulo, pra casa da Rafaela. Por quê? Porque a gente teve festa de off-campus, amor. Foi uma noite, tá? Foi um acontecimento. E a gente acabou não lendo o fim de semana inteiro. Hoje é terça-feira, agora são 8h20 da noite, e eu vou retomar essa leitura. Já me estressei, já passei raiva. Tem vlog de Biden 13 aqui no perfil já, aqui no canal, é só vocês irem lá dar uma olhada. Mas assim, todo mundo me avisou que o negócio começa a ficar sério, tenso, de verdade, em Keeping 13, o que me assusta, porque em Biden 13 o negócio já tava meio, né, problemático. Mas, se você assistiu o vlog de Biden 13, você sabe que eu passei metade do tempo falando, não tem conselho tutelar na Irlanda? Pela primeira vez, citaram o conselho tutelar aqui. E eu fiquei tipo, então tem o conselho tutelar, ele só é uma merda mesmo. Não sei se isso me conforta ou não. Mas, aonde estamos? Neste momento, a gente vai ter spoiler, tá, gente? Mas terminamos Biden 13 com a Shannon indo pro hospital, o Joey levando ela pro hospital porque o pai dela. Ai, gente, ele espancou a menina, tá? Ela tá bem mal, ela teve hemorragia e tudo mais, então ela teve que ir pro hospital. O Johnny passou por uma nova cirurgia, né? E ele tá em Dublin com o Gibbs e ele descobriu, na verdade, se lembrou da Shannon falando que quem provocava aqueles hematomas nela era o pai. Quando ele lembra disso, ele começa a ficar desesperado, ligar pra polícia. Ai, tem aquela fala maravilhosa, ele falando, tipo, a minha namorada ama esse homem, 17 anos, ama esse menino. E, enfim, ele tá surtando e tudo mais. Aqui a Shannon já acordou no hospital, a gente já tem uma prévia do que nos aguarda, assim, uma prévia bem pititica do que nos aguarda no livro do Joey, porque ele chega no hospital transtornado, claramente, assim, usou substâncias, sabe? E também o irmão mais velho dele aparece. Gente, o Darren, assim, eu quero cair na porrada com este homem. Eu garanto que por mais que eu tenha 1,58 de altura, tamanho meu ódio, eu sairia ganhando, tá? De verdade, porque eu entendo que ele teve as questões dele, que ele teve um motivo pra sair de casa e é um motivo muito plausível. Tipo assim, ninguém vai discordar do Divo. A gente entende que era um lugar e ainda é um lugar muito abusivo, muito tóxico e tudo mais, e ele estava corretíssimo em sair de casa. Só que ele abandonou todo mundo. E ele não era o único que passava pelas situações pelas quais ele passava. E ele simplesmente abandonou os irmãos lá e foda-se. Foi isso que aconteceu. Então, obviamente, o Joey tem muita raiva dele. Porque, poxa, você vai sair de casa, você é maior de idade, você entende as merdas que acontecem dentro da sua casa, você vai deixar todas as outras crianças que fazem parte da sua família ali. É muito tenso. Por um lado, eu entendo que chega um momento que você tem que ser egoísta pra sobreviver, mas por outro, você querer voltar agora, como se assim, ai, gente, passei tanto tempo fora, eu tive tempo pra me curar de tudo que aconteceu, pra processar tudo que aconteceu, me tratar, etc. Estou vivendo uma vida incrível. Ele volta anos depois. Todo mundo continuou vivendo naquela merda pela qual ele passou, só que ele conseguiu sair dali e se curar. O resto do pessoal não. A Shannon, o Joey, o resto dos irmãos não. E ele volta como se exigisse que todos os outros estivessem bem psicologicamente. Tipo assim, ai, mas eu saí faz tanto tempo. Vamos, né, superar. Amor, superar o que você teve anos pra superar, o que parou de acontecer com você há anos atrás, acontece diariamente com eles ainda. A Shannon tá no hospital por conta de tudo que acontece, sabe? Então, assim, me estressa profundamente. E ao mesmo tempo, igual a gente discutiu no outro vlog, que assim, a gente entende que a Mary, a mãe da Shannon e do Joey, ela é também uma vítima. Ok, a gente entende. Só que eu não consigo passar meu pano pra essa mulher,
Porque por mais que ela seja uma vítima, a partir do momento em que ela aceita ficar passando por isso, mesmo colocando a vida de tantas outras crianças, que teoricamente seria a responsabilidade dela, em risco também, aí eu não consigo passar mais meu pano, entendeu? E o Darren, o irmão mais velho, ele já conseguiu processar isso. Já conseguiu processar que, assim, talvez o relacionamento fosse tão abusivo que ela não conseguia sair disso e, consequentemente, tirar as crianças disso. Mas ele volta agora, vendo a irmã dele, assim, quase passando por uma cirurgia por conta de tudo que acontecia, e olha pra cara dela e do Joey falando: ai, a gente tem que combinar nossas histórias pra falar pra assistente social, porque senão vai prejudicar a nossa mamãe. Amor, por conta da sua mamãe, essa menina tá numa cama de hospital. Ai, mas foi por conta do pai. Não, foi por conta dos dois. Porque eles imploraram trocentas mil vezes pela ajuda da mãe deles. E ela não ajudou. Se a mulher precisa de terapia, precisa. Mas eu te garanto que essas crianças não precisam dessa mulher na vida. Presente ali. Desabafei, tá, gente? Perdão. Falei, por outro lado, né? No último vlog eu falei que eu ia tentar falar mais, mostrar mais pra vocês durante a leitura, porque eu acho que eu fui tão impactada e eu não sabia muito do que se tratava ali em Biden 13 que eu fui lendo e depois eu só comentava um pouquinho. Então, assim, aqui a gente vai conversar bastante, tá? Porque, ai, estou entalada! Juro por Deus. E o Darren falando, ai, porque a gente vai ter que dar um jeito nesse tal de Johnny Kavanagh, porque ele mandou quatro carros de polícia pra nossa casa. Johnny Kavanagh, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Você é foda, tá bom? Você é foda. Você fez o que ninguém conseguiu fazer até agora. E você só tem 17 anos. Essa não era a sua responsabilidade, mas parabéns por ser tão adulto. E eu sei que isso é um trauma pra ele, mas assim, perante a situação, a menina quase nem indo de arrasta, graças a Deus, alguém tinha um mínimo de decência no cérebro. É isso, gente. Agora eu vou ler. Beijo. Voltei, amigas, depois de um turbilhão de emoções. Agora eu tô na página. Cadê qual página que eu tô? 79. E queria falar aqui, Rafaela, você me tornou um monstro e agora eu quero marcar todos os meus livros. Então, sim, estou marcando pela primeira vez com marca-texto, com caneta. Só que, eu acho que eles merecem, sabe? E, obviamente, o meu post-it acabou. Eu sempre deixo aqui, né? Nem gravei colocando da primeira vez. Mas como acabou, eu vou cortar mais agora. E vou aproveitar e falar pra vocês, né? Como está sendo, gente. Vamos lá. Primeiramente, tem uma fala da Shannon que eu acho que diz muito sobre o que eu penso da mãe dela. Vou até pegar pra ler pra vocês, mas na hora que eu li, eu fiquei tipo, meu Deus. Chloe Walsh tá dentro da minha cabeça? É isso que tá acontecendo? Porque realmente eu não consigo engolir a mãe da Shannon e o Darren também não, como eu disse pra vocês, e depois ele ainda teve mais falas problemáticas. E sim, é possível ter mais falas problemáticas. Então, assim, é bem difícil de engolir esses dois e eu quero ler essa fala da Shannon porque eu tava me sentindo muito mal. Não muito mal, vai. Mas pô, é difícil você se sentir bem estando contra uma pessoa que tá sendo vítima de... Chegou mensagem pra mim, perdão. De violência doméstica. Mas, ao mesmo tempo, eu vou achar aqui a cena da Shannon. Eu marquei ela, porque pra mim foi muito forte. Teve duas cenas que pra mim foram muito fortes. Uma que ela tá falando com o Darren, que ela meio que joga na cara dele tudo que aconteceu. Que ele fala assim, cadê? Aqui é a briga do Johnny com o Joey. Não. Cadê? Meu Deus, gente, não é possível que eu marque tantos livros. Nossa, passei. Calma aí, vou pausar e já volto. Achei, vamos lá. O Darren tá falando pra Shannon assim, eu conheço você, eu sei que você cadê? Eu sei quem você é, Shannon. Ele diz com a voz tremendo, você é minha irmãzinha, que adora cantar, dançar e ler. Você é inteligente, tão inteligente, Shannon sempre tira as notas mais altas, adora jogar basquete, ama os animais, sua cor favorita é rosa, você está sempre trazendo animais feridos para casa para cuidar deles até eles ficarem saudáveis. Você quer estudar à Universidade de Dublin
para fazer veterinária. Sua maior ambição na vida sempre foi viajar pelo mundo. E daí ela responde: eu não canto nem danço mais. Minha cor favorita é verde. E eu nunca mais joguei basquete desde que ele enfiou uma faca na minha bola porque eu estava lançando ela na lateral de casa. Parei de levar animais para casa faz tempo porque percebi que eu não queria prender eles comigo. Eles ficariam mais seguros na natureza do que lá em casa. Não vou mais para a universidade para estudar veterinária porque me dei mal em todas as matérias. Mesmo se por alguma intervenção divina eu conseguir melhorar minhas notas e passar nos exames, não sou ingênua para acreditar que eu poderia pagar uma universidade. Não quero mais viajar o mundo. Minha maior ambição agora é sobreviver. Gente, eu acho que isso foi um tapa na cara tão grande do Darren, porque assim, ele saiu de casa e a relação dele com a mãe deles, a Mary, sempre foi diferente dos outros filhos. E quando o Darren saiu de casa, a Mary perdeu o brilho. Ela deixou de ser uma mãe presente. Por mais que ela sempre foi negligente, ela ainda era presente quando o Darren estava em casa, era uma mãe amorosa. E depois que ele foi embora, tanto que a Shannon sempre fala que ele sempre foi o filho favorito dela. E isso mudou. Isso não aconteceu mais, então faz sentido, por um lado, o Darren querer proteger a Mary, porque a mãe que ele se lembra é essa mãe amorosa que vivia um relacionamento abusivo, que não conseguia sair disso, mas que sempre foi muito amorosa com os filhos e que sempre esteve presente. E a Shannon bate muito na tecla de que ela mudou completamente depois que ele foi embora e que aquela mãe presente deixou de existir, que ela só era presente enquanto o Darren estava presente também. E daí eu achei que isso foi um tapa na cara do Darren, tipo, muito forte. Só que ele é muito manipulador. Então ele fica usando a consciência da Shannon de uma criança de 15 anos que sempre se viu responsável pelos irmãos mais novos pra falar, tipo assim, se você não quer fazer por você, se você não acredita mais nessa família, você tem que fazer pelos seus irmãos mais novos. E isso aí eu achei ele um baita de um filho da puta. A segunda parte, que eu falo que é um tapa na cara, mas dessa vez da Mary, foi porque a Mary vai falar com a Shannon no hospital. E daí ela tá pagando de boa mãe, porque o pessoal da assistência social tá lá de olho nela, né, e tudo mais. Então ela vai, abraça a Shannon não abraça de volta, até porque a Shannon não confia nela. E daí elas começam a conversar. A mãe dela fala que já contratou um advogado, que vai pedir uma... Como é o nome mesmo? Aquele negócio que o pai dela não pode chegar perto e tudo mais. Só que a Shannon fala, viu, eu sei que isso não é verdade, eu sei que não vai ser assim, porque você sempre fala isso e você só faz promessas vazias, esse é o lema da nossa família, toda promessa será quebrada e coisas do tipo, o que eu acho bem pesado. Este ser o lema da família, mas até aí, né, o que não é pesado nessa história aqui. E daí, tipo, tá falando, não, mas vai dar tudo certo, dessa vez vai ser diferente, eu te prometo que isso e aquilo. E a Shannon primeiro dá uma nela, falando, tipo assim, você e o Darren vão dar um jeito nas coisas, porque o Darren foi embora. A gente sabe que ele sempre foi seu filho favorito, mas ele foi embora. E agora que você tá tendo a oportunidade de arrumar as coisas, você nem tentou falar com o seu filho, que é o Joey. O filho que ficou responsável por tudo, o filho que até os 2 anos de idade dos seus outros filhos era chamado de pai, que colocou comida na mesa quando vocês não podiam e tudo mais, você nem falou com ele. Você não se importa com ele, você só se importa com o Darren. E depois disso, ela tá falando, né? E a Shannon fala o que eu tava tentando falar pra vocês, que é: sei que você não é uma pessoa ruim, mãe. Sussurrei, recolhendo a mão traidora que se moveu por vontade própria para confortá-la. Sei que ele também te feriu de formas que não entendo. Sinto muito por isso ter acontecido com você. Sei que você estava assustada e sinto muito por você ter vivido com medo durante todos esses anos. Furiosa comigo mesma, enxuguei as lágrimas nervosa e respirei devagar antes de continuar. Mas isso não significa que a gente vai passar pano pra você. Funguei e limpei o nariz com o dorso da minha mão de novo. Isso não torna ok o fato de você saber o que ele estava fazendo. Você ver e não falar nada, nem fazer nada. Você nos abandonou, mãe. Você estava ali, mas não estava. Joey tinha razão quando falou que você era um fantasma. Não sei. Talvez fosse seu jeito de sobreviver, de chegar ao fim do dia inteiro. Mas você tinha mais poder do que a gente. Você era adulta. Você era nossa mãe. E de ombros impotente. Desistiu da gente. É isso. A pessoa que poderia fazer alguma coisa era Mary. E ela não fez. E só ela poderia fazer alguma coisa, porque
todas as outras pessoas naquela casa que tinham consciência do que acontecia eram menores de idade, eram crianças. O mais velho ali era o Joey, mas olha o tempo que tinha que eles passavam por coisas do tipo. O Joey tinha 6 anos quando o Darren foi embora. E eles já passavam por essas situações. Então, assim, quantos anos eles teriam que ficar dentro daquela casa até alguém conseguir fazer alguma coisa? E alguém ali poderia fazer alguma coisa. E por mais que ela também sofresse agressões, ela sofresse dentro de um relacionamento tóxico abusivo, ela era mãe, ela era responsável por todas aquelas vidas. E ela escolheu fechar os olhos porque aconteceu dentro da própria casa. Então, por isso eu acho muito difícil passar pano pra ela, assim como a Shannon não passa também, pelo menos até onde eu estou. E agora, indo pra página 79, que é onde eu estou, Johnny tá em surto, né? Porque ele descobriu o que acontece e ele voltou pra cidade, saiu de Dublin. Ele tá tipo assim: meu Deus, eu preciso encontrar essa menina. Só que os pais dele estão achando que é mais efeito dos remédios que ele tava tomando, porque esse menino, né, tava vendo coisas realmente no hospital. Então eles não estão acreditando. Até que o Joey finalmente liga pra ele e fala, né, as coisas que estão acontecendo. Os pais deles escutam e daí fala, tipo, ok, a gente vai te levar pra ver ela. E ele encontra ela no hospital. E daí ele tá vendo, tipo, todos os hematomas nela. E ele sabe que ela apanhou dessa forma porque o treinador ligou pro pai dela e falou que ela tava, né, se beijando com o Johnny no vestiário. Então, gente, a conversa deles é de partir o coração aqui, de verdade. Ela pedindo pra ele não magoar ela e que se ele fosse fazer isso, se ele fosse destruir o coração dela, que fizesse de um jeito rápido e indolor, porque ela já tava cansada disso. Gente, de verdade. Oi, minhas gatas. Primeiramente, ignorem minha cara. Eu acabei de sair do banho, fiz meu skincare já. Já é outro dia, hoje é dia 16, já é 10h30 da noite. E assim, ontem à noite eu fiz 3 horas de live de leitura com o Book Squad, então eu, Rafa e Duda. E a gente tá lendo, né, Keeping 13. E assim, consegui ler bastante, por incrível que pareça, porque na primeira live de leitura que a gente fez uma sprint, tá bom? Mas nessa última a gente conseguiu ler bastante, consegui chegar na página 240, se não me engano. E foi muito gostoso, a gente vai fazer toda semana agora. Talvez seja na quarta-feira, toda quarta-feira, mas né, ainda não sabemos. Eu não sei se eu já disse isso aqui no vlog. Se eu já tiver dito, ignorem. Mas a gente tá fazendo essas lives, tá sendo bem divertido. E, né, tira um pouco o peso do que é ler Boys of Tommen. E hoje aconteceram várias coisas, porque eles começaram as filmagens e vazaram, vou colocar aqui, vazaram já imagens da Sophie como Aoife e também do James como Joey. Gente, o James, um braço deste tamanho, tatuado, com um uniforme de mecânico. Só isso mesmo. Não tenho palavras para descrever, tá bom? E no momento em que estamos, a Shannon e o Johnny já voltaram das férias, e eles estão. Férias, né? Do feriado prolongado que eles tiveram. E agora eles estão podendo se ver na escola, por mais que, assim, a família da Shannon ainda tá implicando bastante. Eles estão conseguindo se ver pelo menos um pouco. O Johnny pediu ela em namoro. E eu surtei tanto ontem na live com isso, gente. Ai, puta merda, eles são muito meu casal. De verdade, foi muito fofinho. Tipo assim, então você é minha namorada, né? E ela, você quer que eu seja sua namorada dele? Sim. Lindos, maravilhosos, perfeitos. E enquanto eles estão na escola, mesma coisa que no primeiro livro, enquanto eles estão na escola, tá tudo lindo, maravilhoso. A Xia não precisa ir pra casa. Eu fico assim, ó. Não, tenho crises, mas crises de ansiedade, não quero. Agora, o que eu vou fazer?
eu tenho que responder uns e-mails. E tô aqui no site da Fire on Heart, porque, né, temos parceria. Se você não conhece o site da Fire on Heart, vou deixar aqui na descrição o link, também nosso cupom de desconto. Mas eles fazem semijoias temáticas de livros, séries, filmes, etc. E daí eles têm coleção já de Off Campus, de Acotar, de Boys of Tommen, de Quartaça. Ai, sério. E daí eu tenho que preencher algumas coisas deles pra mandar. E vou fazer isso agora. E depois vou continuar nossa leitura, porque eu quero terminar este livro ainda essa semana pra soltar este vlog na semana que vem pra vocês. Então, até daqui a pouco. Amigas, preciso falar que toda cena que tem interação do Gibbs com a Claire, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Tipo, o jeito que ele se preocupa com ela, que ele protege ela. Não dá pra mim, Gipsy. Eu te amo. E agora eu tô aqui no sofá com a estrelinha aqui do meu lado, porque eu tô com cólica. Minha garganta tá doendo. Tá um frio do caramba. Então, vou ficar aqui embaixo do cobertor, lendo por pelo menos umas 2 horas. E esse fim de semana eu quero terminar este livro. Amigas, eu terminei Keeping 13. Vocês podem ver a quantidade de marcações aqui. Aqui embaixo tá Biden. E, gente, vamos lá. Temos muita coisa pra conversar. Esse vídeo demorou um pouco mais porque no meio do caminho eu descobri uma gastrite. Como que a gente descobre uma gastrite? Tendo uma crise de chorar sentada no chão do banheiro. Essa foi a minha situação, entendeu? Daí fui pro hospital, tomei 2 injeções, tô tomando uma porrada de remédio, enfim. Agora já tá mais controlado, mas demorou por conta disso. Eu não tinha condições de gravar, só que ao mesmo tempo eu tava, né, deitada, sem fazer nada, então fui lendo e acabei que terminei. Acontece com as melhores leitoras, gente, é a vida. Mas, vamos lá. Eu lembro que eu falei na última parte do vlog que o Johnny tinha pedido a Shannon, né, a Shannon em namoro. Depois disso, muita coisa aconteceu. Toda vez que alguém queria separar o Johnny da Shannon, eu tinha uma síncope. Eu queria agredir alguém, eu queria... Nossa, o sol entrando. Enfim, eu ficava revoltadíssima. E eu acho que... Ai, como que eu posso explicar? A mãe da Shannon e o Darren ficar comparando o Johnny com o pai dela e ficar falando que, ai, a gente só tá fazendo isso pra te proteger, me tirava do sério em um nível. Porque, gente, eles tiveram 16 anos pra tentar proteger essa menina e não fizeram nada. E agora que ela tá feliz pela primeira vez na vida, eles querem fazer alguma coisa? Ah, faça-me o favor, né? E eu quero muito fazer um vídeo sobre a mãe dela, porque eu acho que ela é uma personagem meio cinza. E eu vou falar muito sobre personagens cinzas. Eu acho que durante essa era de Boys of Tommen. Porque, como que eu explico? Personagens cinzas, pra mim, é aquele personagem que não é nem preto nem branco. É aquele personagem que a gente tem momentos que odeia ele e tem momentos que a gente entende. Eu não vou falar que a gente ama, porque eu não consigo amar a Mary. Eu sou rancorosa, a gente não dá, não consigo realmente. Mas eu acho que é aquele sentimento meio difícil de você compreender. Porque em um certo momento, em um lugar na minha cabeça, eu tenho muita dó da Mary. Porque eu entendo que ela é uma vítima e tudo mais. Só que em outros momentos eu tenho muita raiva dela. Porque ela poderia ter feito alguma coisa e ela não fez, sabe? E falando nisso, várias de vocês vieram lá na minha DM e falaram assim: ah, Elis, porque no final de Keeping ela vai se redimir. Não acho. Não se redimiu. Ao meu ver, ela fez o mínimo, tá? E assim, nem é o mínimo que uma mãe faria, o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Eu acho que personagens cinzas são esses personagens que trazem esse lugar de o que eu estou sentindo? Tá certo o que eu tô sentindo? Porque, por exemplo, uma outra personagem que eu acho que vai ser uma personagem cinza é a Lizzie. Porque eu sei que o livro dela vai ser muito difícil, que vai ser muito denso também, que ela tem diversos traumas. Mas aqui em Keeping, em diversos momentos, eu tava puta com ela. Porque ela falava coisas pro Gibbs que eu ficava tipo assim, deixa o meu menino em paz, ele não merece isso. E assim, já levei alguns spoilers de que ela tem alguns traumas e os traumas dela fazem ela ser reativa dessa forma. Ela mesma fala que, tipo,
eu tô sempre brava e eu não entendo por que que eu tô sempre brava, eu não queria ser assim, então obviamente ela tem questões que ela tem que lidar com isso. E eu entendo isso, só que ao mesmo tempo, gente, ela chamando o Gipsy de burro, sendo que o Gipsy tem dislexia. Depois ela jogando ele no lago, ela empurrando ele pro lago, gente. Cara, personagens cinzas. Que você tem esse conflito de não saber como lidar, não saber como você se sente a respeito deles. E eu acho que a gente tem esse sentimento quando o personagem é real. E o que, que torna o personagem real? Mostrar que ele não é perfeito. Personagens que a gente consegue colocar dentro de uma caixinha, tipo, ele é do bem, ele é do mal, são muito fáceis de lidar. Mas personagens reais, que a gente consegue se ver neles e que, assim, a gente entende a dor deles porque são dores reais, dores que existem aqui em volta da gente, que não é algo fantasioso, algo que só tá aqui dentro do livro, que na hora que eu fechar o livro vai parar de existir, porque quantas e quantas mulheres estão na mesma situação que a Mary? Talvez, óbvio, um pouco menos extremista, mas a gente sabe que coisas chegam ao extremo, que foi a situação da Mary, que o pai da Shannon, que agora eu não vou lembrar o nome e nem faço questão de lembrar, chegou no nível de falar assim: você é minha, e se você não for minha, você não vai ser de ninguém, então a gente vai ir de arrasta juntos. E a gente sabe que isso é real, que isso tá acontecendo aqui no mundo, entendeu? É o que eu falei, não é uma história fantasiosa onde, meu Deus, estou lendo aqui uma tragédia, fechei o livro, ai, acabou, não existe essa tragédia. A gente sabe que existe. E da mesma forma que eu imagino que a Lizzie tenha traumas que várias outras meninas vão ter, infelizmente. Então é complicado, porque é muito fácil a gente julgar um personagem que não existe e que as dores dele não existem, sabe? Porque se essas situações não existissem no mundo real, seria muito fácil eu só olhar e falar assim: não, a Mary é uma filha da puta. E é isso e tudo mais. Só que quando a gente para pra pensar que tem trocentas mulheres nessa mesma situação, onde não sabe como vai ser o dia de amanhã, se terá um dia de amanhã, porque o seu parceiro, o seu pai, enfim, você tá sendo julgada simplesmente por ser mulher. Daí você começa a pensar, poxa, mas será que eu não tô sendo só mais uma pessoa ruim julgando essa mulher? É muito estranho. E traz um sentimento muito estranho dentro da gente. Porque ao mesmo tempo que eu lia e eu falava, puta que pariu! Para! Você não fez nada. Você tinha uma responsabilidade como mãe e você não fez. Daí eu parava pra pensar, mas ficava tipo, gente, mas e se ela tivesse feito? Quem garante que teria dado certo? Eu ainda acho que ela deveria ter tentado alguma coisa, ter pedido ajuda, sei lá, alguma coisa, porque é o que a Shannon disse, ela era a única adulta e a única que poderia fazer algo. E ela não fez. E é o que eu já disse aqui milhares de vezes também. Eu acho que, óbvio que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, que você entra em um círculo e você fica nesse infinito assim, que vai recomeçando, recomeçando, recomeçando e nunca termina, não tem fim. Só que não era só ela ali. Ela colocou outras pessoas nesse círculo. E pessoas que eram vulneráveis, porque óbvio que ela também não conseguia se proteger, mas ela era adulta, gente. Ai, é muito difícil falar sobre esse assunto, porque eu não queria julgar uma vítima, mas ela era responsável pelos filhos dela e eles estavam correndo risco de vida. A Shannon foi parar no hospital, quase precisou de uma cirurgia, vivia cheia de hematomas. É muito difícil falar sobre personagens cinzas. E eu sei que essa vai ser uma discussão que eu vou prolongar horrores, porque eu ainda vou ler os livros do Johnny. Do Johnny não, perdão, do Joey. E eu sei que daí vai ser novamente ver todos os traumas que este menino passou tendo a mãe ali do lado, mas não estando presente, sabe? Porque ela tava ali, mas não tava. É o que ele diz, ela era um fantasma. Ai, gente! Antes da gente falar do ponto ápice de drama nesse livro, eu quero falar sobre como foi bonito ver a Shannon. Ver não, né? Ler a Shannon
Nossa Leo Shannon, nosso chaveirinho. Gente, essa menina eu queria colocar dentro de um potinho e proteger com toda a minha força e tudo que desce, porque ela é muito preciosa e foi muito bonito ver que ela começou a descobrir que ela poderia ser só uma adolescente, sabe? Por mais que, eu não gostei do Darren ter voltado, que eu acho que ele tentou assumir um papel que não era dele, que ele poderia ter assumido esse papel muito antes, mas ele não quis, ele foi embora. Então, assim, calma aí, deixa eu arrumar vocês. Por mais que eu não gostei dele ter voltado, eu acho que foi importante pra Shannon poder sair daquela casa, no sentido de parar de ocupar o papel de mãe, porque pela primeira vez tinha um responsável ali dentro. Tinha um adulto que era responsável pelos irmãos dela e tudo mais. Então ela podia ir pra casa. Podia não, né? Poder ela não podia. Porque eles estavam tentando manter a menina em cárcere privado, quase. Mas ela ia pra casa da Claire, ela saía com o Johnny, ela saía com os amigos. E essa parte foi muito bonita, ver ela se impondo de falar, tipo assim, eu vou sair com eles, eu não vou voltar pra casa agora. E daí é um pouco estranho pensar nisso, porque ela é uma adolescente, 16 anos. Daí você para pra pensar. Na vida real, não é muito legal a gente pensar numa adolescente de 16 anos indo ali de frente com o seu responsável, né? Mas, perante a situação daqui, eu amei. Eu tava assim, ó, vai mesmo. Não volta, dorme na casa deles. Pode ficar aí, não volta para aquele lugar. Deus me livre. E também a gente teve o Johnny também conhecendo o que é ser um adolescente. Porque ele. Por mais que, gente, eu amo os pais do Johnny. Eu amo com todas as minhas forças. Eu acho que eles têm uma relação super saudável e, assim, até certo momento de conversa mesmo, eu acho que se assemelha muito à relação que eu tenho com os meus pais, porque a gente é muito próximo também, a gente fala sobre qualquer coisa. Só que os pais do Johnny são muito, tipo assim, meu filho consegue se virar. Tanto que ele passou boa parte da vida, assim, se virando sozinho, porque os pais estavam no trabalho. Até quando ele está se recuperando da segunda cirurgia, mesmo depois dele ter mentido sobre a recuperação da primeira cirurgia, a mãe dele, a Edel, ali, tipo, no pé dele, não, porque eu não vou tirar o olho de você e tudo mais. Eu preciso ir lá pra outra cidade, porque eu tenho que levar uns papéis pro seu pai. Fica aí com o Gibbs. Vocês estão entendendo que eles também são meio, né? Mas eu amo eles, não tem jeito. Eu gosto muito deles, eu amo a relação que eles têm, por mais que eu acho que eles deveriam ficar mais no pé do Johnny no quesito de calma lá, você não é um adulto, você tem responsáveis aqui, tanto que na hora que eles resolvem fazer isso, é até um pouco difícil pro Johnny aceitar, porque querendo ou não, ele aprendeu a se virar e fazer tudo sozinho. Então, ter a presença de adultos ali falando, tipo assim, não é tudo do jeito que você quer, não é tudo na hora que você quer, você tem hora pra voltar pra casa, você não pode ficar indo até a casa da Shannon. Pela primeira vez, porque até então ele decidia tudo que ele ia fazer, é um pouco estranho, é um choque de realidade. Mas eu amo a relação que eles têm e eu amo os pais deles. Me perdi, por que eu tava falando sobre isso? Que ver o Johnny sendo um adolescente é muito bom. Então, tipo assim, ele foi criado com eu tenho uma meta, eu tenho um lugar pra chegar, e daí eu me identifico muito com ele nesse quesito de que. Terapia, né, gente? De olhar e falar assim, mano, eu tenho um prazo e eu tenho que chegar em tal lugar dentro deste prazo, senão minha vida está arruinada. E ele tinha esse pensamento. E óbvio, com todas as cirurgias, com ele tendo que ficar parado pra de fato se recuperar, ele entrou em surto, né? Porque é como se ele tivesse perdido esse prazo. Mas com o relacionamento com a Shannon, e daí eu sei que é um pouco bizarro pensar, tipo assim, gente, eles estão se apegando muito um no outro, eles são muito jovens, mas daí eu quero deixar pra fantasia, eles são bonitinhos aqui, tá lindo isso, vamos deixar do jeito que tá. E assim, ver ele se desprendendo um pouco dessa realidade que ele criou na cabeça dele, de que se ele não conseguisse, estaria tudo arruinado, ver a Shannon afirmando tantas vezes pra ele que assim,
O que importa é ele. O rugby é só mais uma coisa, mas que sem o rugby, ele continua sendo Johnny, ele continua sendo a pessoa incrível que ela conhece, pela qual ela se apaixonou. E isso foi lindo de se ver. Óbvio que no final eu fiquei muito feliz, nem tanto pelo casal, óbvio que eu fiquei feliz pelo casal durante todo o livro, mas no final a decisão dele me impactou muito, porque eu fiquei tipo assim, você tem tempo. Vai viver a sua vida não vai acabar quando você tiver 30 anos, você tem tempo, então aproveita agora, aproveita seu último ano na escola, aproveita sua namorada, os seus amigos, porque tá muito cedo pra você virar adulto, entendeu? E você já teve que assumir esse papel de adulto durante muito tempo. Então aproveita pelo menos seu último ano antes de assinar um contrato e tudo mais. Mas agora vamos falar sobre o ápice do drama neste livro. Então calma aí que eu tenho que reformular tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Gente, agora vamos pro momento de drama e assim, começa a acontecer tanta coisa uma atrás da outra que, nossa, foi um completo desespero ler isso. Eu lembro que eu tava deitada, eu sentei e fiquei tipo, calma, gente, muita informação. Eu quero pegar aqui em que momento começa a dar merda. Que é quando a Shannon sofre bullying de novo pela Bella, aquela vaca, na escola, que ela acaba agredindo a Shannon até que revida um pouco, mas enfim. E daí a Shannon liga pro Joey pra falar, tipo, olha, você pode vir me buscar, deu uma merda aqui. E ela não quer atrapalhar o Johnny, porque ele vai ter uma prova de francês. Daí, chega lá na escola, Joey com a Ifa. Nossa, eu amo a Ifa, tá bom? Eu ainda nem li o livro deles, mas tem uma seguidora minha que comentou em algum vídeo meu, não lembro qual, que eu lembrava no jeito muito a Ifa. Só pela porrada que ela deu na Bella, e eu quero falar assim, ó, muito obrigada a essa seguidora, tá bom? Lembro mesmo, porque eu faria o mesmo. Mas enfim, o Joey chega lá achando que deu alguma merda com o Johnny, então ele já vai pra cima do Johnny. Daí o Johnny fica tipo assim, que merda está acontecendo? Eu não fiz nada, cadê a Shannon? Como assim ela está com problemas e eu não tô sabendo que o amor da minha vida está passando por algum problema nessa escola? Daí, a Shannon chega, toda suja, porque a Bella jogou um monte de coisa nela. E daí o Johnny já vai querer agredir o... Ai, não vou lembrar o nome do cara agora, mas o namoradinho da Bella. Porque ele tinha falado pro namorado da Bella assim, se ela se meter com a Shannon de novo, eu não posso bater nela, mas em você eu posso. Então ele já foi pra bater no cara. Só que nisso, ele tava chegando assim, ó, pra bater no cara, chega só um punho e passa por ele. O Joey desceu o cacete no mano. Desceu o cacete. E daí a Bella achou de bom tom e insultar o Joey. A Ifa foi lá e deu uma porrada na Bella. Eu achei belíssimo, belíssimo. Só que depois de tudo isso, o Joey tirou a Ifa de cima dela, falou, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui, você não pode passar por isso. Eu já sei o motivo pelo qual ela não pode passar por isso, mas eu não vou falar porque pode ser um spoiler pra você. Enfim, não vou falar. E daí eles chamam a polícia e os meninos todos protegem a Ifa, falando tipo assim, não, ela nunca esteve aqui. Não, só tava a gente, não tinha mais ninguém aqui, não sei o que aconteceu. Obviamente, a mãe da Bella fica contra ela, porque as coisas que ela tava fazendo com a Shannon, de perseguir e tudo mais, horríveis. O pai do Johnny vai lá pra ajudar o Joey e falar, tipo assim, a Bella não pisa mais nessa escola. Se ela pisar nessa escola, a gente não vai mais fazer merda nenhuma aqui. Eu tiro o Johnny daqui, todo mundo vai ser dessa escola, vocês vão perder o nosso astro e tudo mais. Então fazem um leve terror psicológico ali no diretor, que é um bosta, um bunda mole. E ok, dá certo. Só que o Joey acaba indo preso. Porque ele já é maior de idade, ele agrediu e ele tava com o uniforme da escola antiga. Então, nossa, dá uma puta confusão. O pai do Johnny tá tentando resolver a situação. E o pai do Johnny fala assim, até as 11 horas da noite ele vai estar em casa, não se preocupa. Fala isso pra Shannon e pro Darren. E ok. Só que vai passando, e o Joey não volta. Até que ele volta pra casa. A Shannon avisa a Ifa, só que quando ele volta, começa terror psicológico, gente. Papo de tipo assim, meu Deus do céu, o que eu estou lendo? Desespero completo, entendeu? Porque foi muita informação. O Joey claramente usou drogas quando ele volta pra casa. Ele demora até um pouco mais pra voltar, mas daí ele usou drogas e ele tá tipo, eu preciso ir embora daqui. Porque o ápice pra ele foi preso
ele ligou pra mãe dele pra pedir ajuda e a mãe dele não atendeu. A mãe dele, tipo assim, ó, foda-se, entendeu? E daí foi o auge pra ele e ele quer ir embora. Então ele pede 1000 desculpas pra Shannon, pros outros irmãos. E ele vai e faz as malas dele. As malas, assim, uma mochila. E daí tem uma cena que me dói muito, que é, tipo, ele falando assim, e quem cuida de mim? Porque ninguém cuida dele. Ai, meu menino! Enfim, ele tá indo embora. E quando ele abre a porta, ele dá de cara com a Aoife. E daí essa cena me partiu o coração. Porque a Aoife olha pra ele e fala assim, eu não valho nenhuma despedida? Ai! Sério, eu vou sofrer tanto no livro deles, eu não consigo explicar pra vocês. E ele tá ali, ó. Saving Six tá ali me olhando. Mas ele fala que ela merece algo melhor, que isso e aquilo. E daí ele vai embora. No que ele vai embora, a Aoife cai no chão chorando. A Shannon fica lá ajudando ela. O Darian vai atrás do Joey. E a Aoife vai embora. Nisso a Shannon se permite chorar. E ela tá lá no chão até que alguém para do lado dela. E ela acha que é o Joey. Só que é o desgraçado do pai dela. Gente! Sério, o pai dela até então estava em uma clínica de reabilitação. Porque foi a forma que ele. Não sei se eu já falei isso aqui, mas foi a forma que ele conseguiu pra mostrar pro juiz e pro governo e tudo mais que ele estava tentando melhorar e que ele estava arrependido e se livrar da prisão. Gente, ele aparece e daí ele tá muito estranho. Ele tá tipo assim, ai, Shannon, vamos entrar, está na hora de dormir. Sabe quando o psicopata tá tipo muito calmo e você tá tipo, alguma merda vai acontecer? A Shannon entra em desespero, começa a pedir socorro dela, corre pra dentro de casa, dá de cara com a mãe dela. Daí a mãe dela só fica tipo assim, estátua, sabe? Não sabe o que fazer. Óbvio que é um choque. E a Shannon sobe pro quarto, ela olha pro irmão mais novo e só fala assim, entra no quarto, ele voltou. Gente, que pânico. Pânico, pânico, pânico. Quando ela entra no quarto, ela faz uma barricata. Barricata? Barrigata? Sei lá. Enfim, ela coloca um monte de coisa na frente da porta pra ele não conseguir entrar. Obviamente, ele tá bêbado. E ela começa a ligar pro Johnny. Pra falar, tipo, ele tá aqui, ele tá em casa. O Johnny pergunta se ele consegue sair de casa. Ela fala, não consigo, tô presa no quarto. E o Johnny, obviamente, vai atrás dela pra salvar ela de lá. E tira ela de casa pela janela. E depois ele sobe pra tirar os irmãos dela de casa. Nisso a gente descobre que o chão do corredor tá molhado. Que o Sean, ai gente, eu odeio essa tradução. O Sean, que é o irmãozinho mais novo de 3 anos dela, tá com a roupinha toda molhada. E daí eu entendi o comentário de vocês falando, não é xixi. Trauma, tá? Trauma. Daí ele consegue tirar os meninos e quando ele tá descendo as escadas pra de fato sair com os meninos, a mãe dela resolve ajudar, distraindo o pai dela. Eles estão na cozinha e eles têm que passar pelas costas do pai dela pra sair. E é neste momento que vocês falam que a Mary meio que. Assim, ela se redime. Eu não acho. Por quê? Porque ela ajuda os meninos a saírem e ela vira pro Johnny e fala assim: não volta pra me buscar. Fala pros meus filhos que eu sinto muito. E o Johnny vai embora com as crianças e com a Shannon. E ele não sabia que daí o grande spoiler, assim, é que, né, os fogos da capa têm um significado. O que tinha no chão da casa, na verdade, era álcool, bebidas, gasolina, e o pai dela tava com, né, a ideia de. Achei que não tava gravando, que susto. Enfim, com a ideia de incendiar a casa e todos eles irem de arrasta. Gente, quando eles descobrem o que aconteceu, me doeu tanto. Foram duas coisas que me doeram muito. O Johnny se culpando, porque obviamente eles não sobrevivem. E o Johnny se culpando muito por não ter tirado a Mary de lá. E depois o Joey voltando pra casa, vendo a casa toda em chamas e falando, tipo assim, os meus irmãos, a Shannon, tá todo mundo lá dentro. E todo mundo tentando acalmar o Joey, ninguém conseguia. E daí o Johnny vai lá e fala assim, viu, eles estão bem, eu tirei eles de lá. Só que, gente, ai, não é culpa de nenhum deles, sabe? Caraca, o Johnny conseguiu salvar 4 vidas. E não é culpa também do Joey. Se o Joey tivesse ficado em casa, ia ser só mais 2 pessoas lá dentro.
Mas, ai, foi muito difícil essa cena. Eu tenho um trauma muito grande de fogo também, então por isso eu li um pouquinho aflita. Ainda bem que não foi nada descritivo, mas mesmo assim me deu um pouco de aflição. Pra finalizar, a gente acaba com todas as crianças Lynch indo pra guarda dos pais do Johnny. E ele conseguiu a vaga dele lá no time, tá tudo certo, ele vai passar o verão ali fora. E a relação que ele cria com o Sean. Ai, lindo! Meu Oni! Gente, maravilhoso demais. E o Joey, ele vai pra reabilitação depois do funeral da mãe. E assim, eu sei que no livro dele, amor, eu vou de base, tá? Mas tem a cena maravilhosa também do Johnny voltando e daí ele se deparando com a Shannon saudável. Como ela é linda, ela conseguiu ganhar peso, porque né, agora ela tá tendo refeições de verdade. E ai, é maravilhoso ver essa menina saudável, gente, de verdade. O Johnny, ele recebe a proposta de ir jogar profissionalmente, só que, né, ele teria que ir pra Dublin, se eu não me engano. E daí, ele conversa com o pai dele e ele escolhe adiar o contrato e viver o último ano da escola como um adolescente normal. Normal assim, ele ainda é o Johnny, então ele é uma máquina, ele continua indo pra academia de rugby, mas ele decidiu ficar com os amigos, com a Shannon e aproveitar um pouco do gostinho que ele teve do que era ser um adolescente. E eu achei isso pra mim o ápice do ápice. Tipo, ótimo que ele ficou com a Shannon e tudo mais, mas ele ter tido a escolha e ter priorizado momentos, sabe? Porque a profissão vai estar ali e ele sempre vai ser um bom jogador, porque a gente sabe que ele não vai parar de jogar. Mas ele conseguiu adiar e falar, tipo, não tá na hora. Eu ainda sou só um adolescente e eu ainda posso viver como um adolescente por mais um ano. Então tá tudo bem adiar o contrato. Ai, eu achei maravilhoso. Eu amei essa parte de verdade. Fora todos os outros pontos que eu não comentei aqui, como eles indo pro show, como também ele pegando as crianças, levando no McDonald's porque eles estavam sem comer e tudo mais. Gente, foram camadas e mais camadas. Eu amei cada minuto. Eu acho que foi uma leitura densa, mas que, nossa, te prende do começo ao fim. Tanto que eu comecei a ler Corte de Chamas Prateadas e eu não consigo pra frente, porque eu preciso ler Saving Six. Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram comigo? E assim, gente, eles são preciosos demais. Eu não vejo a hora da série estrear. A gente já tá tendo vários mimos de imagens vazadas, assim. E ai, tô muito ansiosa, meus protegidos. Eu ainda quero fazer muito um vídeo por casal. Então, fazer um de Johnny e Shannon, um de Joey e Ifa e assim por diante. Mas assim, em breve, ó, não sei nem falar mais. Ai, gente, já falei muito aqui. Em breve teremos um vídeo desses dois aqui. E eu quero muito fazer um vídeo também sobre a Mary. Não acho que a gente tem que ter um livro sobre a Mary. Não quero. Por quê? Porque daí a gente tem o costume de querer olhar para os dois lados da situação e conhecer o passado do vilão. Eu não quero conhecer o passado do pai deles. Não quero, porque isso vai humanizar ele. E eu não quero humanizar ele. Eu quero continuar tendo a imagem de que ele é um bosta, ele é um homem bosta, que agride os filhos, que agride a mulher. Ele é horrível. E eu não quero nenhum traço de humanidade nele, porque ele não merece que eu tenha nenhum pingo de respeito por ele. Então não quero este livro, tá bom? Mas eu ainda quero fazer um vídeo sobre a Mary, porque eu acho que ela é uma personagem muito complexa. E que, nossa, dá pra gente falar muita coisa sobre ela. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Obviamente, teremos vlog de leitura de Saving Six, tá? Vou soltar pra vocês em breve. Mas me acompanhem nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo em primeira mão. Se inscreve aqui no canal também, curte, comenta, compartilha com os amigos. E é isso. Beijo!